Olá, eu sou Cláudia Negreiros e estou aqui para falar um pouquinho para você sobre perguntas poderosas. É uma grande honra para mim estar aqui fazendo parte deste congresso de coaching e eu quero expressar a minha profunda gratidão ao Diogo pelo convite e também a Jaqueline Salles, minha querida mentora, parceira, por esta oportunidade. É muito bom poder contribuir com os coaches que estão adentrando a profissão ou que já são coaches há muito tempo e que talvez ainda não colocaram foco em viver de coach. Essa é a minha missão de vida, é ajudar as pessoas a serem coaches na essência e também a viverem de coaching. E hoje eu vou contar um pouquinho para você sobre perguntas poderosas. Vou contar sobre um método que desenvolvi para você fazer excelentes sessões de coaching, sessões realmente transformadoras, sem precisar de um arsenal de ferramentas e de inúmeras outras artimanhas, apenas dominando um método muito simples, um método baseado em perguntas poderosas. Mas quem que é a Cláudia Negreiros? Vou contar um pouquinho para você da minha trajetória com o coaching. A minha história com o coaching começou no ano de 2008, quando eu fiz a minha primeira formação. E de lá para cá eu vivo de coaching, com atendimentos individuais, atendimentos a grupos, com treinamentos e com formação em coaching. Eu já formei mais de 1000 coaches por este Brasil. Com muita alegria eu vejo que quando o coach se forma, ele tem realmente o propósito de viver de coaching. Uma e outra pessoa deseja apenas aplicar na sua profissão que ele já executa, mas muitas pessoas, quando se formam, elas querem viver de coaching. Mas também com muita dor eu vejo que a grande maioria destas pessoas formadas, elas não seguem na profissão. E talvez hoje eu possa abordar com você uma das causas que impedem você de viver de coaching. Além de formação em coaching, eu também já acumulo mais de 2000 horas de atendimentos de coaching. Eu já criei mais de 20 ferramentas de coaching aplicadas tanto ao trabalho individual quanto ao trabalho de grupo. Tem muitos esquemas, muitos formulários, rodas, enfim, vários tipos de ferramentas. E elas vão aparecendo conforme a gente vai se dando conta das brechas nos métodos e das necessidades que a prática nos impõe. Então, eu também desde 2014 eu tenho mantido grupos de mentoria para coaches e já ajudei centenas de pessoas neste trabalho. E é um trabalho muito engrandecedor. Ver os coaches que se formaram e começam na profissão e têm então o meu apoio para serem assertivos e fazerem uma prática realmente com maestria. Bom, vamos começar então no conteúdo. Eu tenho para levantar e clarificar para você 5 dificuldades que talvez possam estar bloqueando a sua prática na profissão de ser um coach. A primeira delas é a dificuldade com exatamente o excesso de recursos. Quando a gente sai da formação, a gente sai com centenas de ferramentas. São muitas ferramentas mesmo. Você pode escolher ferramenta para todo quanto é tipo de demanda do seu coaching. E aí o que acontece? Talvez exatamente por ter tantas possibilidades de escolhas, você pode ficar paralisado.
porque você não sabe qual que é a melhor. Qual ferramenta eu uso na primeira sessão, na segunda, na terceira, na 11ª? Fica muito confuso. E aí, muitas vezes o coach acaba não fazendo nada, porque ele não sabe o que é o melhor. Então fica perdido nessas centenas de ferramentas, modelos, técnicas e acaba não atuando. Ou muitas vezes também, erroneamente, escolhendo uma ferramenta para levar para a sessão e tentando enquadrar o seu coach dentro daquela ferramenta. O que é um engano, porque muitas vezes o coach chega na sessão e ele não está preparado para aquela ferramenta. Ele não demanda daquilo naquele momento. E aí a sua sessão, de novo, não tem resultado. Não tão efetivo quanto poderia se você esperasse para observar o que o seu coach precisa naquele dia e que estará alinhado ao estado desejado maior do processo de coaching. Então essa é a primeira e grande dificuldade do coach recém-formado, e pelo excesso de recursos, exatamente isso, excesso de recursos, não saber o que escolher dentre tantas coisas. A segunda dificuldade é a capacidade de avaliar qual é realmente a prioridade do coach. Porque o coach tem inúmeras demandas. Ele chega para o processo de coaching querendo resolver toda a sua vida. Ele quer colocar todas as suas fichas no coaching. E ele até, junto com o coach, consegue definir o estado desejado. Só que no decorrer do processo, muitas vezes ele chega com outras demandas, querendo outras coisas, e o coach fica muito perdido por qual que é o parâmetro, qual é a ferramenta que eu utilizo para avaliar qual é realmente a prioridade do coach. O coach não consegue fazer isto, porque ele está envolvido emocionalmente com as suas próprias questões. E aí a sua capacidade de discernimento, de clareza, de análise crítica, ela é, sim, comprometida. E o coach também, às vezes, não consegue ter esse discernimento, porque em vez dele olhar o processo com crítica, com objetividade, com análise, ele não consegue fazê-lo porque ele está envolvido com as suas próprias conversas internas. Ele fica duvidoso da sua capacidade. Ele fica pensando que talvez ele não esteja preparado para isso, e aí, em vez de prestar atenção no seu coach, ele fica prestando atenção nas suas conversas e não consegue entregar aquilo pelo qual ele foi contratado. E uma terceira dificuldade muito presente também aos coaches iniciantes é a dúvida se ele está realmente entregando o resultado que foi acordado, o estado desejado. Neste tempo todo que eu faço mentoria para coaches, muitos coaches chegam para mim com a seguinte fala: eu não sei se o que eu estou fazendo é coaching. Eu fico muito na dúvida se eu estou entregando aquilo pelo qual o coach me contratou. Muitas vezes eu me sinto uma farsa e que daqui a pouco o coach vai descobrir que eu não sei nada. Ou ele vai fazer uma formação, ou ele vai fazer um curso de coaching e vai descobrir que o que eu estou fazendo não é coaching. E isso acontece muito quando a profissão paralela do coach é muito semelhante ao coaching. Por exemplo, alguém que faz atendimentos com psicoterapia, com consultoria. Muitas vezes estas áreas elas se cruzam com o coaching. E o coach perde um pouco os parâmetros, ok? Então essa também é uma dúvida muito frequente dos coaches. O coach, com o que ele recebe, ele pode dizer ao coach que está satisfeito,
que está feliz com o resultado. Mas as conversas internas do coach ficam dizendo: será mesmo que eu estou entregando? Será mesmo que é tudo isso que ele está falando? E ele fica perdido, ou você fica perdido, sem saber o que realmente está entregando no processo de coaching. E vamos então para a quarta dificuldade. A quarta dificuldade, e uma das mais importantes, na minha opinião, é trabalhar na superficialidade. O processo de coaching, ele é tão fantástico e para muitas pessoas pode ser a única vez na vida que ele vai trabalhar para si, que ele vai se disponibilizar a fazer um mergulho em si mesmo, no seu autoconhecimento. E aí, com muita dor, eu vejo coaches trabalhando apenas no nível da superficialidade, sendo que poderia trabalhar em transformação do seu coach, transformação para conquistar uma vida melhor, uma vida com mais alegria, com mais felicidade, com melhores resultados. Resultado é uma premissa do coaching. Se não tiver resultado, não estará fazendo coaching. Entretanto, transformação é uma possibilidade e é uma escolha do coach. Alguns alunos meus dizem: eu escolho trabalhar nesse nível mais básico, mais na objetividade, mais tático, digamos assim. Embora ele tenha a capacidade de entregar mais. Muitas vezes são as crenças de que eu não posso ir mais a fundo com o meu coach, porque vai que ele chora e aí eu não saberei o que fazer. Eu faço o convite para você trabalhar na profundidade e não na superficialidade, porque você tem condição, você pode. Com as dicas que eu vou te dar aqui hoje, com o método que eu vou contar para você, isto é plenamente possível. Desde que você tenha a abertura para isso, que você, enquanto coach, você queira trabalhar neste nível, no nível da profundidade. Entregar resultados é básico no coach, mas entregar transformação é uma escolha. É uma escolha para coaches de coragem. Seguindo, vou falar para você da quinta dificuldade. Uma dúvida. Será que aquilo que eu estou fazendo é realmente coaching? Como eu já abordei antes, esta é uma dúvida muito frequente dos coaches que vêm para mim para mentoria. Quando o coach não tem este parâmetro, ele pode estar fazendo inúmeras outras coisas. Eu costumo dizer que se não tem resultado, não é coaching. Que se acaba uma sessão de coaching e o coach não sai com a tarefa, não é coaching. Que se o coach está ocupando muito tempo da sessão dando conselhos, não é coaching. Então, qual que é o seu parâmetro? Como é que você sabe que você realmente está aplicando o coaching na maior profunda essência que a metodologia de coaching se propõe? Isto piora muito quando você não tem a quem recorrer, quando você não tem nenhum comparativo. Então, o que acontece? Quando você fez sua formação em coaching, muito provavelmente, você sai de lá fazendo parte
do grupo da formação, da turma da formação. E você faz parte do grupo da formação do Face, no grupo do WhatsApp, no grupo de e-mail e de quantas outras mídias puder. E aí é aquele auê. Todos os dias, todo mundo muito empolgado, contando que está vendo tudo muito diferente, que está fazendo coaching com todo mundo, que está se descobrindo, que fez isto e aquilo, que perguntou isso e recebeu aquilo, e é um entusiasmo só. Isso dura mais ou menos um mês. No mês seguinte, o entusiasmo começa a baixar, especialmente para aqueles que voltaram ao status quo, voltaram à situação anterior, não fizeram mudanças efetivas em suas vidas. Então, o que acontece? Você não faz mais parte do grupo da formação, do grupo de coaches formados, porque você não interage, você não implementa o coaching na sua vida. Entretanto, você também não faz mais parte de nenhum outro grupo. E aí você realmente fica sozinho. E eu acredito realmente que se nessa fase alguém chega para você e te pedir que quer fazer coaching, que quer ser atendido por você, talvez os seus medos, as suas dúvidas sejam tão grandes que você pode abrir mão desse cliente potencial. E aí suas perdas começam. Para que você então não prossiga neste sistema de sabotagem, eu te faço algumas perguntas agora. Quanto que está custando para a sua saúde não estar vivendo aquele sonho que você sonhou ao escolher fazer sua formação em coaching? Quanto que está custando para você não ter um planejamento consistente, no qual você realmente acredite que agora você vai ser um coach? Quanto que está custando para você o peso na sua consciência de sair de uma sessão de coaching com a sensação de estar em débito com o seu cliente? Isso acontece com você? Isso chega a tirar o seu sono? Isso chega a paralisar você? Quanto tempo você acha que você consegue aguentar viver na sua vida frustrada? Numa profissão que você já não quer mais? Numa rotina estressante que te adoece? Numa carreira que você talvez conscientemente não tenha escolhido? Quanto tempo você ainda consegue aguentar assim? Quanto dinheiro você está perdendo por não atender as pessoas que chegaram para você assim que você se formou? Ou ainda chegam todos os dias, que querem muito um pouco daquilo que você recebeu na sua formação. Quanto custa para você não ter recuperado o investimento que você fez na sua formação? Pense que com 2, 3 coaches você já pode recuperar o seu investimento. Muitas vezes menos que isso. Menos do que 3 coaches. Depende muito de você. E quanto vale para você hoje sentir-se verdadeiramente um coach? Um coach de excelência, um coach com segurança, um coach que se abre, que declara para todo mundo que é coach e que se sente seguro para atender quem vier. Quanto vale para você sentir esta satisfação, esta felicidade?
Eu vou te contar do método que eu criei, que se chama Mergulho Profundo, e que vai te proporcionar a solução de muitos entraves para você ser coach. E de forma muito especial, vai solucionar estas 5 dificuldades que eu mencionei e explorei um pouquinho aqui com você. Então, vamos lá. Você, com certeza, em sua formação, teve uma aula especial falando sobre perguntas poderosas. Na minha opinião, as perguntas poderosas, elas são a ferramenta mais importante do processo de coaching. Uma ferramenta, ela não precisa ser extremamente complexa. Ela não precisa conter palavras difíceis. Você não precisa ser um exímio conhecedor de alguma técnica para você se apropriar realmente da ferramenta de coaching. Não é a ferramenta que faz o processo acontecer. É a entrega de ambas as partes, do coach e do coachee. É o quanto você, coach, está disponível para se entregar a esse processo. É o quanto você, coach, consegue estar presente. É o quanto o seu coach está disposto a fazer transformações na vida dele. Então não adianta você investir em super ferramentas se você não tiver essa disposição interna para ser coach. Para fazer excelentes perguntas poderosas, você não precisa ter inúmeras formações. Você não precisa ter 10.000 horas de coaching. Você não precisa ser um master coach. Você não precisa ser um psicólogo. Para fazer excelentes perguntas poderosas, você precisa estar presente. É isso mesmo. Presente no aqui e agora da sessão de coaching. Se você quiser, você tem um arsenal também de perguntas. Você pode baixar na internet. 10 perguntas, 12 perguntas. Eu mesma tenho um e-book lá no meu site, Cláudia Negreiros, com 12 perguntas poderosas. Mas eu posso te dar 1000 perguntas poderosas se você quiser. Mas não é assim que se faz pergunta poderosa. Não é decorando perguntas que você vai fazer o extraordinário numa sessão de coaching, mas sim estando presente. Quando você estiver presente, aí sim você vai conseguir captar o que está acontecendo e aí usar a própria linguagem do seu coachee para elaborar a pergunta poderosa, para elaborar a melhor pergunta para aquele coachee naquele momento. Existem sim dicas que podem fazer toda a diferença para você e para o seu coachee. E eu já vou te contar onde exatamente residem as perguntas poderosas. Mas nunca se esqueça da premissa básica para fazer perguntas poderosas: estar presente no aqui e agora, ouvindo o seu coachee na essência. Não estou falando de você ouvir a sua própria voz, cheia de medos e de dúvidas. Estou falando de você ouvir o seu coachee, totalmente, 100%. Ouvi-lo na essência. É assim que você consegue ser um grande fazedor de perguntas poderosas.
E o método que eu vou contar para você, este método que eu criei, Mergulho Profundo, o nome mesmo já nos diz do que se trata. Se trata de desenvolver a capacidade de fazer perguntas poderosas que proporcionam ao coach um mergulho profundo. Mergulho profundo nas suas próprias questões. Mergulho profundo nas suas dificuldades, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Veja, você não precisa de 100 ferramentas para isso. Você só precisa de perguntas poderosas, de um coach disponível e de um coach também disponível para a vivência. O método Perguntas Poderosas para o Mergulho Profundo, ele leva você e seu coach a descobrirem a causa raiz daquilo que ele está vivendo. Eu costumo explicar para os meus alunos de coaching, quem está fazendo a sua formação pela primeira vez, que você pode absorver a primeira demanda que seu coach lhe traz. A primeira, que é uma informação muitas vezes bem superficial. Superficial por quê? Porque talvez o seu coach não tenha um autoconhecimento muito profundo para entender o que está por trás desta sua demanda. Ou seja, qual é a causa raiz daquilo que ele está buscando nesse momento. Então, por exemplo, o seu coach pode chegar e dizer: eu quero aumentar a minha renda em 100%. Minha renda financeira 100%. E aí você, coach, se você trabalha com as demandas superficiais, você vai absorver essa demanda e vai dizer: muito bem, então vamos fazer um plano de ação para você atingir isso em 3 meses ou 6 meses, e você, então, vamos fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo, beleza? Beleza. Você pode fazer isso? Pode. Isso dá resultado? Obviamente que dá resultado. Vai atingir isto? Vai atingir. O coaching é poderoso. Entretanto, talvez daqui a 1 ano ou 2 anos, o mesmo coach chega para você e novamente ele te diz: eu preciso aumentar a minha renda 100%, porque eu não estou dando conta de manter a minha estabilidade financeira. Ou seja, você entregou resultado, entregou aquilo que ele pediu, mas você não foi a fundo de qual é a causa raiz deste seu coach precisar de mais dinheiro. Não estou dizendo que isso não seja uma demanda para o coach, é sim. Só que o seu coach precisa entender para quê. Para que ele precisa disso? Ele precisa estar preparado para trazer esta abundância para a vida dele, senão ele vai sabotar. Ele precisa saber quais valores dele estão envolvidos aí. Quando ele tiver 100% de aumento na sua renda, o que isso vai proporcionar para ele? Que tipo de bem-estar, de satisfação? Que tipo de ganho subjetivo? Muitas vezes é aí que mora o X da questão. Então, o método, o mergulho profundo, permite que você e seu coach transcendam a superficialidade que pode estar nesta demanda inicial e trabalhar exatamente naquilo que vai organizar, resolver, transformar a vida do seu coach definitivamente. Seguindo, eu vou usar aqui uma imagem, né? Eu vi a Jaqueline Salles fazendo isso e eu achei fantástico. Eu estou usando esta estratégia
aqui na minha palestra também. Você pode ver aqui a imagem, tá? Não é lá uma grande representação, mas vamos lá. Você vai entender com muita clareza o que é isso aqui. Você está vendo? Isso aqui é a representação de um iceberg. Você sabe que o iceberg a gente consegue ver apenas uma pequena parte dele. Isso aqui é o que é visível, mas a maior parte do iceberg está escondido, está abaixo da linha da água. Então, tudo isto aqui, se a gente for usar o iceberg como a metáfora para o processo de coaching, nós podemos dizer que aqui nós trabalhamos na superficialidade, naquela demanda inicial que o coach traz. Mas o seu coach, ele é muito mais do que isto. Ele é tudo que está abaixo e que ele não sabe. Você pode escolher trabalhar aqui, ó. As suas perguntas poderosas de coaching, elas podem estar apenas aqui, na superfície. Ou elas podem estar aqui, bem na profundidade. Então, o que significa, que tipo de perguntas o seu coach vai receber se você é um coach que trabalha aqui? Você vai fazer a ele perguntas do tipo: como você está se sentindo hoje? Opa, perdão. Se você trabalha com o seu coach apenas na superficialidade, vamos arrumar aqui. Desculpe, uma pequena distração aqui. Tem muita luz aqui hoje, muito sol, isso é maravilhoso. Se você trabalha com o seu coach no nível da superficialidade, suas perguntas aqui vão ser perguntas do tipo: o que, como, por quê, quando, onde, com quem, etc. Qual, quais. As perguntas de superfície, elas são de respostas mais imediatas. Elas vão falar muito de fatos, de acontecimentos, de coisas mais óbvias, de coisas mais tangíveis. Essas são as perguntas de nível superficial, que está na superfície, que mostra a parte do iceberg visível para todo mundo. Não tem segredo. Normalmente essas respostas já são prontas. Agora, se você for trabalhar no nível de profundidade, você vai trazer para o seu coach principalmente perguntas do tipo: quem? Este é o grande segredo do método. É perguntar quem. Todo o resto está na periferia, está no superficial. O que está abaixo do iceberg é o que diz respeito realmente à pessoa do coach. E o que está abaixo e que se refere a quem? Os valores do seu coach, as suas crenças, os seus medos, suas angústias, seus receios, os seus ganhos, suas perdas, seu legado, sua espiritualidade, seu comprometimento, a vida dele como um todo, a pessoa do seu coach. É isso que está abaixo do iceberg.
e que não é visível nem para o seu coach, nem para você. E que você traz à superfície a clareza por meio de perguntas poderosas. As perguntas poderosas, dentro do método Mergulho Profundo, são as perguntas que se referem ao quem. A quem é a pessoa do seu coach. Porque quando ele ousa refletir a respeito destas questões, com certeza ele encontrará a causa raiz, da onde vêm as suas dificuldades e de onde vem o seu poder. Se ele não encontrar a sua força interna ali, você pode ter certeza que os problemas voltam novamente. Ele vem para você daqui a alguns anos com as mesmas necessidades. Falar de mergulho profundo é a grande oportunidade que uma pessoa tem de ser confrontada consigo mesma. Mas eu já te adianto, caro coach, que para fazer isso você precisa de coragem. Muitas vezes é a coragem de botar o dedo na ferida do seu coach, de não ser amiguinho do seu coach, de não ser nem pai nem mãe, mas de ser coach, de ser o profissional que ele contratou e entregar realmente mais do que resultado, entregar transformação. Então, o que acontece? Qual que é o movimento de uma sessão de coaching no método Mergulho Profundo? O movimento é exatamente este. Você começa uma sessão de coaching aqui. Por exemplo, como foi fazer a tarefa? Você começou aqui. E você dá sequência ao movimento da sessão fazendo a curva do mergulho. Quando você estiver aqui, você estará mais para o tempo do meio da sessão. Então, fazendo as perguntas poderosas de: quem é você? Quem é a pessoa do coach quando te fala disso? O que ele sente? Como é para você neste momento falar desta sua perda, por exemplo? E aqui nós estamos concluindo a sessão de coaching e indo para a definição de aprendizados e de tarefas. Aqui de novo a gente volta para a superfície, para o como fazer, para as ações concretas. Então, nós temos um movimento completo que vai de superfície, mergulho, superfície, para ir para a vida prática de novo. Então, esta é uma proposta para dar conta de todas estas dificuldades que eu mencionei aqui para você antes. Lembra da primeira delas? O excesso de recursos e de ferramentas, modelos, técnicas, enfim. Sabendo fazer excelentes perguntas, sabendo fazer perguntas poderosas, você elimina totalmente essa dificuldade. Porque você não precisa de mais nenhuma ferramenta. Mas você pode utilizá-las. Você sabe quando? Quando, por meio da pergunta poderosa, o seu coach trouxer uma necessidade para a qual você tem uma outra ferramenta, uma outra estrutura e que ela se encaixa perfeitamente dentro daquele assunto que o seu coach quer trabalhar naquele dia. Aí sim você traz a ferramenta. É a ferramenta que está a serviço do seu coach e não ao contrário. Você não escolhe uma ferramenta de antemão para trabalhar na próxima sessão.
Você ouve, absorve a demanda do seu coach e aí você escolhe a ferramenta. Então você sana a primeira dificuldade lindamente com este método. Você não se preocupa mais com as milhares de ferramentas que você tem. Você usa pergunta poderosa e já é o suficiente. A segunda sua dificuldade de avaliar a prioridade do seu coach também será totalmente sanada. Sabe por quê? E agora eu vou te contar uma coisa que talvez você nunca tenha feito no processo de coaching. Você talvez aprendeu na sua formação que no início de um processo de coaching a gente faz o contrato e pronto. Pois eu vou dizer para você que dentro do método Mergulho Profundo você faz contrato de coaching não apenas no início de um processo, mas também em cada sessão de coaching. Isso mesmo. Você contrata com seu coach qual é o estado desejado para o final de uma sessão de coaching, daquela sessão de coaching. E você vai trabalhar totalmente focado naquela necessidade do seu coach. Obviamente, quando você faz esse contrato, você já tem também os indicadores, as evidências do estado desejado para o final da sessão. Então, com isso, você vai sanar a sua terceira dificuldade, aquela dúvida se está entregando o resultado acordado ou não. Você estará entregando porque o resultado foi acordado no início da sessão e você só vai concluir a sessão quando o resultado tiver sido atingido, quando a evidência se expressar no final da sessão. Isso traz muita clareza ao processo. Isto evita dar tiro para todos os lados. Isto evita que você fique perdido. Isto evita que o seu coach fique perdido. Todos sabem exatamente o que querem do processo, da sessão e do resultado como um todo. E eu vou te dar mais uma dica aqui, nesse ponto. Bom, mas aí você vai pensar assim, tá, mas eu faço um contrato no início do processo e toda a sessão eu faço um novo contrato, mas e se meu coach quer algo que não tem nada a ver com o que ele contratou lá no primeiro dia? Então, eu te dou a dica de que você pode aplicar um SMART. Você está vendo aqui? SMART. Para formatação de bons objetivos. A meta SMART, o objetivo SMART, ele precisa ser específico. É isso que você vai também avaliar junto com o seu coach para fazer o contrato da sessão. Que aquele objetivo de sessão seja específico, que ele seja mensurável, que ao final da sessão todos saibam que o resultado foi realmente atingido. Que ele seja atingível em uma sessão de 60 ou 90 minutos. Que ele seja relevante. Relevante para quê? Aqui está a grande sacada. Relevante para o objetivo total do processo, para o estado desejado total do processo. Se ele é relevante para atingir aquele resultado que foi contratado lá no primeiro dia. Se ele vai ajudar o seu coach a estar mais perto do estado desejado. E se no tempo que ainda temos de sessão é suficiente para trabalharmos neste contrato, desta sessão. A quarta dificuldade é o seu receio, que a gente já falou antes, sobre o receio de estar trabalhando muito na superficialidade. Isto fica totalmente no seu controle,
porque você sabendo como você trabalha na superficialidade e na profundidade, você pode escolher. Isso mesmo. Você pode escolher trabalhar na superficialidade ou na profundidade. E está tudo bem. Você também estará fazendo coaching, mas você saberá o que está fazendo e não ficará perdido, confuso, em dúvida sobre em que nível você estará trabalhando. E a quinta dificuldade, que é a dúvida se você estará fazendo o processo de coaching ou não, ela também será sanada porque você estará fazendo contrato de coaching, contrato do processo e contrato da sessão. Mas aqui tem mais uma outra dica de uma ação que você, coach, pode e deve tomar para você ter mais certeza sobre a sua entrega no processo de coaching. É fazer parte. Uma das maiores necessidades do ser humano é de pertencer. Todos nós nos humanizamos por meio da convivência com outros seres humanos. Então, todos nós queremos fazer parte de grupos. Nós queremos pertencer a grupos. Os grupos são parâmetros para as nossas ações, para as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa comunicação, nossos resultados. É no processo de grupo que nós recebemos feedback, que nós caminhamos para frente ou que a gente recua, enfim. Nós temos que pertencer a grupos que nos empoderam, que estão alinhados com os nossos objetivos. Então, se você é coach e você quer exercer a profissão, faça parte de grupos de coaches. Por exemplo, grupos de mastermind de coaches, grupos de mentoria de coaches. Aqui sim você vai ter o empoderamento necessário, o feedback necessário, a direção para você ter assertividade e velocidade na sua carreira e nos seus resultados de coaching. Desde 2014 que eu faço mentoria para coaches e que ensino este método para os meus mentorados. E o retorno que eu recebo deles é do quanto o método é tão eficiente. Recebo palavras nos feedbacks que são, por exemplo, que este método torna o processo de coaching, uma sessão de coaching tão mais simples, tão mais fácil, tão mais claro e objetivo, de gerar uma grande tranquilidade, segurança para quem o aplica. E outra fala que também é muito recorrente nas pessoas que se apropriaram desse método e que já levaram para sua prática é do quanto ele proporciona profundidade. Por isso que eu te disse no começo que você não precisa ter 10.000 horas para fazer excelentes perguntas poderosas e trabalhar na profundidade do coaching. Você precisa, sim, dominar um método, você precisa presença. E aí então você já tem as condições necessárias para fazer uma sessão extraordinária. É muito gratificante perceber que um coach preparado, ele fica tão mais livre para atender, ele fica tão mais solto, ele se preocupa menos
em sua vulnerabilidade no contexto da sessão de coaching. Ele não precisa ter medo mais. Pelo contrário, ele desenvolveu a autossegurança, porque ele sabe exatamente por onde ele vai. Ele saberá exatamente em que nível ele estará, em que ponto ele estará da sessão, em que ponto de consciência, de tomada de consciência que ele está em cada momento da sessão. Exatamente por isso que eu lhe mostrei, pelo movimento do mergulho profundo. Bom, eu espero que você tenha gostado desta minha fala, deste meu presente, que é o método mergulho profundo. É claro que aqui eu te dei muitas dicas, eu te dei parâmetros de como você atuar neste formato, e com isso você pode sim já começar a implementar isto na sua prática, tendo sempre muita clareza de quais perguntas te levam à profundidade. E eu digo também a você, não tenha medo de mergulhar com seu coach. Se disponibilize, acredite, se você não estiver preparado, seu coach não vai. E se ele for, é porque ele sente em você segurança. Ele sente que ele pode mergulhar com você. Então, dê a ele as perguntas. Dê a ele a possibilidade de escolher fazer o mergulho ou não fazer. E tá tudo bem se o seu coach não quiser fazê-lo. Se você fizer a ele uma pergunta que o leva a mergulhos mais profundos e ele recuar, ele precisar de ar, tá tudo bem. Você não estará sendo um coach ruim. Você estará respeitando o timing do seu coach. Ele também precisa disso. E quem sabe, numa próxima oportunidade, ele aceitará o convite. E você pode também verbalizar claramente um convite para ele ir mais profundamente com você. E que você irá fazer perguntas de maior impacto. Perguntas que talvez ele não saiba a resposta na hora. Ou seja, pergunta poderosa. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, Cláudia Negreiros, coach e mentora de coaches, especialista em perguntas poderosas, você pode entrar no meu site www.claudianegreiros.com.br. Tem também a minha fanpage, Cláudia Negreiros Coach. Daqui eu já começo a convidar você para fazer parte do grupo de mentoria Coach Mestria, que é um grupo no Facebook. A proposta deste grupo é preparar cada vez mais os coaches para fazerem excelentes processos. E neste grupo, que é um grupo fechado que eu administro, tem material diferenciado. Tem vídeos, tem artigos, tem pesquisa, tem ferramentas, né? Todo coach adora uma ferramenta. Percebendo isso, eu disponibilizo lá ferramentas que eu mesma criei e que vêm muito satisfazer muitas necessidades dos coaches. Então, eu já te convido a pedir para participar do grupo. Né? Envie uma solicitação que eu vou adicionar você nesse grupo. É um grupo só para coaches. Tem também o meu e-mail, obviamente, claudia@claudianegreiros.com.br, e o WhatsApp. Eu mantenho uma lista de transmissão no WhatsApp, onde os coaches participantes recebem dicas diárias de coaching.
Então, você pode adicionar-me à sua lista no WhatsApp, à sua lista de contatos, e mandar uma mensagem para mim de que você quer participar da lista. O número é 55, até vou colocar aqui, você pode tirar um print da tela. Você tem que colocar mais 55, exatamente como está aqui. Mais 55, porque significa que é Brasil. 47 9909 6681. Você tá vendo? Tira um print da tela. Mais 55 47 9909 6681. Esse é o telefone, é o número do WhatsApp, se você quer fazer parte da minha lista. E eu tenho um presente para você. Isso mesmo. Eu tenho um presente para 3 coaches privilegiados que estão participando deste evento e que queiram então receber uma mentoria, uma sessão de mentoria onde podemos conversar mais a respeito do método mergulho profundo. Então, as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo, se for mais fácil para você, pode ser pelo WhatsApp, você mandando sua mensagem, solicitando então que você quer esta mentoria online como bônus do congresso. Então, os 3 primeiros serão privilegiados com este bônus. E eu quero expressar aqui também a minha gratidão novamente ao Diogo pela oportunidade do congresso, a Jaqueline Salles também pela parceria e pelo convite, e dizer que esta ação me possibilita continuar vivendo a minha missão de contribuir para termos excelentes coaches, para ajudar você a ser e a viver de coaching na genuína proposta que é o coaching. Desejo que você tenha se apropriado destes conhecimentos, que você saia daqui já para a sua prática, que você saia realmente muito encorajado para fazer a sua próxima sessão, fazendo excelentes perguntas poderosas, tendo perfeita noção de onde você está em cada momento da sessão e que você escolha fazer do seu coaching um coaching transformador. O meu abraço e até a próxima oportunidade. Eu sou Cláudia Negreiros, eu sou coach, mentora de coaches e especialista em perguntas poderosas. Até mais!